Sejam bem-vindos à nossa sessão de acompanhamento e avaliação da formação. Esta sessão tem por primeiro objetivo sensibilizar e refletirmos sobre a importância das práticas de acompanhamento e de avaliação, não unicamente em momentos de final da formação, mas sim desde o início da formação. Portanto, o acompanhamento deve ser feito de forma contínua, tal como a avaliação. Nesta sessão, vamos então falar sobre os objetivos da avaliação, sobre os tipos de avaliação, sobre a importância de planearmos o processo de acompanhamento e de avaliação. Vamos também abordar algumas metodologias de acompanhamento e também algumas práticas e ferramentas e dar espaço também para algumas partilhas. Esta sessão tem então por objetivos explorar métodos e ferramentas de acompanhamento e de avaliação e refletirmos sobre a importância de maximizarmos o impacto da formação e de fazermos uma análise contínua, de recebermos feedback e de podermos inclusivamente fazer ajustes nas dinâmicas da formação para melhor chegarmos aos nossos formandos e para maximizarmos os resultados pretendidos com a formação. Portanto, esta sessão pretende sensibilizar formadores, portanto, enquanto dinamizadores de sessões de formação, pretende também ser dirigida a gestores e coordenadores de formação, porque são também estes agentes formativos responsáveis principais pelo processo de acompanhamento e de avaliação de todo o plano formativo das entidades formadoras. Portanto, estamos numa altura do ano propícia a fazermos pausas, a pararmos, a avaliarmos, a medirmos os resultados que atingimos, a planearmos aquilo que pretendemos atingir no próximo semestre e definirmos toda uma estratégia para que os resultados no final do ano sejam o mais equiparados, portanto, os mais ajustados àquilo que é o pretendido e o planeado. Portanto, o planeamento, o acompanhamento e a avaliação devem fazer parte integrante das nossas práticas diárias, semanais, no nosso local de trabalho. Falando sobre o que é o acompanhamento e sobre o que é a avaliação. Então, o acompanhamento é um processo contínuo de monitorização que nos permite chegar mais próximo dos nossos formandos, chegar mais próximo dos nossos formadores, dos nossos fornecedores, da nossa equipa, auscultando-a, analisando, procurando entender quais as suas perspectivas, quais as suas apreciações, quais os seus feedbacks. Okay? Feedback surge aqui como uma palavra primordial, porque o feedback é uma das bases da comunicação, mas é também uma das bases que nos permite acompanhar, ajustar e chegar de forma mais coerente e mais coesa àquilo que é pretendido. Se nós não tivermos feedback, não sabemos em que ponto estamos, não sabemos o que é necessário ajustar. Por isso é tão importante nós termos momentos com objetivos definidos para acompanhar e avaliar. Okay? E acompanhar e avaliar junto de todos os intervenientes formativos. Avaliar é medir resultados, é medir o impacto das nossas ações. A avaliação tem como objetivo melhorar a qualidade do ensino, melhorar a qualidade da formação, melhorar procedimentos, melhorar processos. Tem como objetivo garantir que os objetivos são alcançados e maximizar o impacto da formação. Quanto ao tipo de avaliação, nós temos 3 tipos de avaliação, designados os mais conhecidos por avaliação diagnóstica, por avaliação formativa e por avaliação sumativa. A avaliação diagnóstica é aquela que ocorre antes da formação iniciar. É aquela que nos permite aferir as expectativas, os interesses dos formandos, dos nossos fornecedores, do nosso mercado territorial. É aquela que nos permite planear e ir de encontro àquilo que são as reais necessidades do nosso público.
Em contexto de sessão de formação, em contexto de curso, mais direcionado para os formadores, a avaliação diagnóstica deve acontecer, se não antes, na primeira sessão de formação, em que nós devemos procurar entender o que é que os nossos formandos, o nosso grupo, que interesses têm, que domínio tem sobre os conhecimentos que serão abordados. Esta avaliação diagnóstica permite ajustar as nossas dinâmicas, ajustar o nosso discurso, ajustar os nossos conteúdos de encontro com as necessidades e também com aquilo que os nossos formandos já sabem sobre o tema, com aquilo que são as suas expectativas, com aquilo que são as suas dúvidas, as suas questões. Procura então que esta avaliação diagnóstica permite-nos então chegar mais próximo e corresponder melhor, de forma mais eficaz aos nossos formandos e ao nosso grupo de formação. A avaliação formativa é aquela que ocorre no decorrer da formação. É aquela que nós fazemos através da participação, da observação, da pontualidade, da assiduidade dos nossos formandos, a capacidade de iniciativa e de interação com os outros, espírito de equipa, de grupo. De forma mais ampla, a avaliação formativa, mais direcionada para os gestores e coordenadores de formação, é aquela que acontece também no decorrer do ano, do processo formativo, e que nos permite chegar junto do nosso público e acompanhar e perceber o que é que se está a passar, aferir se as suas expectativas são a ser concretizáveis, analisar o que é que nós precisamos melhorar no funcionamento e nos processos das nossas ações de formação. Como é que nós podemos criar maior impacto e maior ligação no decorrer das ações de formação? Esta avaliação formativa acontece no decorrer do ano, acontece no decorrer da execução do nosso plano de atividade formativa, acontece no decorrer das nossas ações de formação. E é se não a mais importante, aquela que nos permite fazer reajustes, reajustar as nossas rotas, reajustar os nossos veículos. Okay? Porque sem medirmos os resultados, é como se fôssemos um barco à deriva. Não sabemos onde estamos, não sabemos para onde queremos ir. Então, tudo aquilo que venha está de acordo com aquilo que nós pretendemos. Então, é importante nós redirecionarmos, é importante nós analisarmos as rotas que percorremos para podermos ajustar os caminhos até ao nosso destino. A avaliação sumativa é a que acontece no final da formação, é a avaliação que nos permite aferir se os formandos adquiriram os conhecimentos propostos, qual a consolidação de conhecimentos e a demonstração de conhecimentos que os formandos têm, e numa amplitude de departamento formativo mais direcionado aos gestores e aos coordenadores, permite-nos aferir o grau de satisfação dos formandos com a formação, o grau de satisfação das entidades com os resultados dos seus colaboradores na formação. Então nós temos estes 3 tipos de avaliação que, de forma muito simples, estão aqui definidos como a diagnóstica que ocorre no início ou antes da formação, a formativa durante a formação e a sumativa no final ou no pós-formação. Avaliar requer também planeamento. É importante nós definirmos quais os critérios que nós pretendemos avaliar. Eu, enquanto formador, que critérios para mim são importantes avaliar no desempenho dos meus formandos? Critérios que muitas vezes nos são também facultados pelas entidades. Assiduidade, pontualidade, conhecimentos, espírito de equipa, relacionamento, iniciativa, liderança, são critérios de desempenho. De uma forma mais generalizada e mais global, eu sou coordenador ou eu sou gestor de entidade formadora. O que é para mim importante avaliar? Possivelmente precisamos ter avaliação quantitativa e avaliação qualitativa.
portanto, analisar as apreciações dos formandos, mas também precisamos de medir de forma quantitativa os resultados. Quantas ações de formação ministramos, quantos formandos atingimos, quantos formandos concluíram a formação, quantos fornecedores temos, qual o grau de satisfação quantitativo dos nossos formandos, dos nossos formadores, dos nossos fornecedores. Definir uma tabela com critérios que nós pretendemos avaliar. Este é o primeiro passo para o nosso processo de avaliação, é planearmos. Planearmos quais as ferramentas e as metodologias que nós vamos utilizar para fazer este acompanhamento e para fazer esta avaliação. As metodologias de acompanhamento, na maioria das vezes, portanto, quando nós fazemos o acompanhamento e também a avaliação, nós fazemos-lo através da observação, falando, comunicando com os formandos, com os formadores, com os fornecedores, colocando perguntas, questionários, entrevistas, que nos permitam chegar mais próximo da apreciação dos formandos. Temos aqui também, nas técnicas quantitativas, os questionários, os testes e as análises de dados. E temos aqui um painel de indicadores de desempenho de uma entidade formadora, okay, em que se analisa, portanto, pelo menos 2 vezes por ano, nesta altura do ano, final de semestre e no final do ano, qual é a execução física, portanto, o número de cursos, o número de formandos por curso, o volume de formação que já desenvolvemos, qual a taxa de desistência, a taxa de aprovação. Avaliamos a qualidade da formação, a taxa de satisfação do global da formação, o desempenho da coordenação, o desempenho dos formadores. Fazemos também uma avaliação da gestão, designadamente apreciando quantos novos clientes tivemos, quantas reclamações recebemos, número de reclamações feitas por formandos, número de reclamações feitas por formadores, número de reclamações feitas por fornecedores, prazo de resposta das reclamações. Portanto, aqui estão então previstos os indicadores de desempenho que foram então elaborados naquela fase anterior de planeamento. Então temos aqui a nossa base para podermos fazer um acompanhamento ao longo da formação e também uma avaliação. Isto numa vertente de gestão e coordenação da formação. Práticas de acompanhamento. Nós acompanhamos os cursos indo aos cursos, deslocando-nos, portanto, fazendo visitas de acompanhamento, ouvindo, aproximando-nos dos formandos, dos formadores, auscultando os seus receios, as suas dúvidas, os aspectos positivos, o que é que eles estão a sentir, o que é que eles estão a alcançar com a formação que estão a desenvolver. Então, estas nossas visitas também requerem um planeamento. Eu preciso ter o objetivo, definir o objetivo. O que é que eu pretendo alcançar com esta visita? Quais são os meus objetivos para esta visita? As visitas devem ter, então, um planeamento, uma grelha, não é? Com um planeamento, um plano de visita, que deve depois também dar lugar a uma verificação se esses objetivos foram concretizados ou não. As visitas de acompanhamento devem também dar lugar a um relatório de acompanhamento, em que nós apresentamos os objetivos, apresentamos a duração da nossa visita, quem estava, com quem falámos, o que é que fizemos, que atividades fizemos, se verificámos os recursos de apoio, se verificámos o dossiê técnico-pedagógico, se falámos oralmente com os formandos, se lhes colocámos, fizemos alguma dinâmica de roleplay, se fizemos uma entrevista, se lhes aplicámos um questionário. Portanto, deve espelhar aquilo que foi feito. E as nossas visitas não têm de ser sempre iguais. Nós devemos também ter criatividade e dinamizar as nossas visitas de formas mais criativas, mais dinâmicas, no sentido de também de chegarmos aos formandos de diferentes formas. De criarmos empatia, de criarmos a ligação com os formandos.
É importante também avaliarmos o impacto da formação, medirmos o impacto que a formação está a ter. O impacto que a formação está a ter junto dos formandos, o impacto que a formação está a ter junto das entidades empregadoras, no caso da formação estar a acontecer em contexto de trabalho, em contexto laboral. É importante nós analisarmos de que forma a formação contribui para a melhoria do desempenho dos trabalhadores, dos formandos, dos colaboradores. De que forma é que a formação contribui para a mudança de comportamentos? Como é que nós fazemos isto? Chegando junto das entidades, questionando-lhes. Okay? Pode ser através de um questionário, ao fim de... Por norma, o impacto da formação é feito ao fim de 6 meses da formação. Ao fim de 6 meses é selecionada uma amostra do tecido empresarial, onde os nossos formandos exercem funções e são colocadas algumas perguntas que nos permitam analisar se a formação efetivamente está a ter um impacto positivo, se está a ser um contributo, uma mais-valia para o desempenho e para os resultados da empresa. Se o formando estiver a fazer formação a nível individual, eu também eu enquanto entidade, devo avaliar o impacto da formação, também questionando o formando se os resultados, se os conhecimentos adquiridos ao longo da formação, se as competências desenvolvidas com base na formação contribuem ou contribuíram para melhorar o seu relacionamento com outras pessoas, o seu relacionamento consigo mesmo, para conseguir, por exemplo, reintegrar o mercado de trabalho, para melhorar os seus procedimentos no mercado de trabalho. Esta avaliação de impacto permite-nos aferir se a formação está a cumprir com aquilo que era proposto, ou no caso, portanto, de chegarmos à conclusão que não estamos a ter os melhores resultados, podermos então criar ajustes para que possamos dar um contributo maior com as nossas formações. Portanto, sem avaliação, nós não sabemos onde estamos, não sabemos para onde queremos ir e não nos permite definir ou redefinir uma estratégia e uma rota. Portanto, a avaliação é o que nos permite melhorar, é o que nos permite construir pontos, é o que nos permite crescer, evoluir. Ferramentas práticas que nós podemos então utilizar no acompanhamento e na avaliação. Bem, um dos mais conhecidos são os questionários. Através de perguntas, nós procurarmos identificar, conhecer as expectativas dos intervenientes, neste caso dos formandos. Então temos, por exemplo, um questionário de avaliação inicial, que é considerado também um questionário de diagnóstico, em que nós procuramos aferir as expectativas, os desafios, os temas que os formandos gostariam de ver abordados, o seu conhecimento sobre a temática e as competências que gostariam de desenvolver. Temos aqui alguns exemplos de questões que podem ser colocadas numa fase inicial. Este questionário pode ser feito oralmente ou pode ser feito por escrito, pode identificar o formando ou pode ser anónimo. Hoje nós podemos fazer estes questionários também através do Forms e de outras ferramentas que nos permitam fazê-lo online, ou então mantendo o método tradicional do papel, dependendo também do público para quem o destinamos. Entrevistas, okay? Não numa ótica de perguntas fechadas, mas também procurar aqui chegar a ferir e de uma forma mais aprofundada entendermos as perspectivas e as opiniões dos diferentes agentes formativos. Portanto, estas entrevistas podem ser feitas junto dos nossos fornecedores, junto dos nossos formandos, junto dos nossos formadores, e podem ter perguntas como estas aqui indicadas: como é que avalia o progresso da sua aprendizagem, quais foram os pontos mais positivos da formação, que dificuldades ainda enfrenta, o que é que gostaria de ver abordado de forma diferente, como é que pretende aplicar os conhecimentos adquiridos no seu local de trabalho ou na sua vida pessoal. Este tipo de perguntas permitem-nos entender se a formação está a ter o feedback que nós desejaríamos ou o que é que nós podemos fazer
para ajustar, para melhorar e para termos um impacto maior junto daqueles que nós pretendemos. Portanto, podemos utilizar questionários, podemos utilizar entrevistas e de qualquer instrumento que nós utilizemos deve haver lugar a um relatório. Okay? Os relatórios permitem-nos mais tarde analisar, permitem também ter tudo documentado para que qualquer pessoa, em qualquer momento que esteja a analisar aquele dossiê, aquela ação de formação, tenha uma noção daquilo que se passou no decorrer. O que é que aconteceu? Quantos formandos tiveram? Quantas visitas foram feitas? Quantos módulos tiveram? Quantas horas? Quais as expectativas? Quais as dificuldades e maiores desafios dos formandos, dos formadores? Portanto, deve sempre haver lugar um relatório. Quem é que faz este relatório? Por norma, o relatório deve ser feito por quem faz a visita, por quem faz os questionários, por quem faz as entrevistas, porque é a pessoa, é o técnico que esteve em contacto. Então é na primeira pessoa que nós devemos fazer estes relatórios para sermos o mais fidedignos na informação que estamos a detalhar, na informação que estamos a apresentar. Devemos analisar, portanto, o relatório deve ter uma estrutura no sentido de fazermos uma introdução, quais os objetivos dessa avaliação, quais as ferramentas utilizadas na avaliação, os processos que foram desenvolvidos, quais os resultados que foram alcançados, fazer uma análise dos resultados. Portanto, se eu fizer um questionário de avaliação, o questionário, por regra, deve ter perguntas fechadas. Então, permite-nos avaliar por níveis, quantitativamente. Okay? Como é que nós vamos analisar os resultados? Que interpretação é que fazemos desses resultados? Portanto, deve haver sempre até uma apresentação visual do tratamento dos dados recolhidos e também uma avaliação descritiva. E depois também, no final, nível de estrutura de relatório, fazer uma conclusão e quais as recomendações, quais os aspectos primordiais que nós retiramos e que nós pretendemos que sejam trabalhados em futuras formações. Observação. Nós avaliamos no processo formativo, no acompanhamento, avaliamos muito através da observação. A observação requer também uma grelha, requer um instrumento onde nós possamos assinalar aquilo que estamos a observar, portanto, que estamos a medir. Devemos, portanto, ter uma grelha com itens como aqui estes que estão aqui sugestivamente, qual a participação dos formandos, a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos, se o formando dá feedback, se o formando participa, se o formando motiva outros colegas a participar, se o formando apoia esses colegas, como é que é o comportamento do grupo, como é que é a interação e a comunicação entre o formador e os formandos. Portanto, eu tenho que definir quais os objetivos, o que é que eu quero observar. E temos então que depois fazer um registro. E a este instrumento nós chamamos então a folha de observação, o registro de observação, e que tem depois também a validade, que deve ser também espelhada e refletida nos relatórios de avaliação. Checklist de indicadores de desempenho. Okay? Que um bocadinho na ótica daquele painel visto anteriormente, portanto, entendermos qual a percentagem de participação nas atividades, qual o nível de satisfação dos participantes, qual a aplicabilidade do conteúdo no ambiente de trabalho ou na sua vida pessoal, qual a melhoria nas competências dos formandos, qual o feedback, qual a redução de erros ou problemas no pós-formação. Okay? Portanto, fazermos uma checklist, definirmos os indicadores que pretendemos avaliar. A avaliação e o acompanhamento são fundamentais para garantirmos que a formação atinja os objetivos, para nos permitir melhorar, para nos permitir crescer, para nos permitir criar melhorias nos nossos procedimentos e podermos alcançar melhores resultados, maximizarmos os nossos resultados. Então, a implementação de práticas de avaliação contribui para um ciclo contínuo de melhoria de desenvolvimento e deve acontecer com regularidade, momentos de paragem, momentos de reflexão, momentos de análise para aquilo que estamos a atingir e podermos também falar com os nossos formandos.
Para aprofundarmos mais estes conhecimentos, estas ferramentas, a Rotas e Raízes Academy tem disponível para vós um curso com exercícios práticos, com instrumentos de avaliação, como aqueles que aqui apresentámos, os indicadores de desempenho, guião de entrevistas, guião de visitas de acompanhamento, guião de questionários, okay? Para que vocês possam utilizar e melhorar de forma prática as vossas avaliações e os resultados das vossas ações formativas e do vosso plano formativo. Disponibilizar-nos para dúvidas, para questões, disponibilizar-nos para que sobre este tema vocês podem nos contactar através dos canais que nós temos ao dispor, redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, okay? Rotas e Raízes Academy. Podem encontrar também os nossos contactos no nosso site, rotaseraízesacademy.com. Temos disponível neste momento vários cursos muito práticos que permitem, em pequenos passos, dar-vos ferramentas que auxiliem e que apoiem o vosso trabalho. Aí temos aqui, tanto também um blog com com contributos muito ligados à área da formação, portanto, o acompanhamento e avaliação, passo a passo, como ganhar dinheiro para a formação, aí, o papel do formador na preocupação das doenças mentais. Portanto, temos feito aqui um percurso muito global, no sentido de refletirmos e de criarmos uma comunidade, um grupo que possa responder e auxiliar-se, apoiar-se nisto que é a atividade do formador, nisto que é a atividade da formação, para que juntos possamos efetivamente fazer desta jornada da formação uma jornada mais enriquecedora, mais colaborativa, mais informada, mais consolidada. Portanto, este QR Code é o QR Code para vocês acederem ao nosso site. Estejam à vontade também para nos fazer sugestões de temas que gostariam de ver abordados e outros cursos que vos fizessem sentido, temas que possamos também retratar no nosso blog, nas nossas lives e que possam também ser um auxílio, uma mais-valia para cada um de nós, enquanto profissionais, enquanto pessoas em constante construção. Desde já deixo o meu muito obrigado pelo vosso tempo, pela dedicação e por investirem na melhoria, por serem pessoas preocupadas em melhorar procedimentos e em melhorar a vossa intervenção naquilo que é as vossas jornadas da formação. O meu muito obrigado e até já. Até uma próxima.